Duelo de Davi e Golias, mito ou verdade? Versão brasileira, TV Boas Novas. A história de Davi e Golias é um mito. O gigante Golias nunca existiu. Golias era uma pessoa real, teve 4 irmãos. A batalha entre Davi e Golias é historicamente verdadeira. Davi e Golias se encontram na batalha. O antigo duelo torna-se um dos mais memoráveis eventos controversos relatados na Bíblia. Historiadores e estudiosos bíblicos investigam esta antiga controvérsia histórica e encontram novas respostas. Será que existiu um gigante chamado Golias? Ou é esta história bíblica pura fantasia? Nunca houve qualquer evidência histórica ou biológica para apoiar a história bíblica de Davi e do gigante Golias. A única evidência que temos são as histórias da Bíblia. E o que é a Bíblia? Uma fonte histórica não confiável. Antigas evidências de fonte de Israel, relativas a Davi, são tão extensas que até mesmo poucos historiadores nos dias de hoje questionariam qualquer um dos muitos detalhes sobre ele. Davi veio relativamente da obscuridade para se tornar o segundo rei de Israel. Ele governou Israel como uma poderosa nação, que estava perdida por 400 anos. A biologia foi capaz de afirmar que o isolamento do fundo genético pode e tem resultados incomuns na forma humana do corpo. Os Hatututs, pessoas de estatura alta em Ruanda, e os pigmeus do Congo são 2 exemplos modernos nos dias de hoje. Na virada do século XX, eram considerados legendários por muitos estudiosos naquela época. Literalmente como uma lenda imaginada por exploradores e aventureiros para ganhar apoio financeiro para suas expedições. Considere aquela enzima de restrição dada a um fundo genético pode causar gigantismo. Tipos de humanos desse gênero nunca foi conhecido com um pouco mais de 2 metros, nem quaisquer restos foram descobertos para dar crédito a um Golias. Os restos mortais de Gengis Khan e Júlio César, dentre milhares de personagens que também não foram encontrados. Isto é um argumento confiável de que nunca existiram? A história de Davi e Golias é uma lenda inventada? Ou é a Bíblia um documento confiável de importantes eventos no passado? Podem esses eventos serem cientificamente e historicamente provados como reais? Os críticos e defensores se opõem firmemente. Para entender completamente, você deve saber primeiro o que a Bíblia diz. Nós encontramos essa história no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel, às vezes chamado pelos israelitas nos dias de hoje como o primeiro livro de Reis, porque dá uma cronologia e uma história narrada dos primeiros reis de Israel. De acordo com a Bíblia, esta área em Canaã, entre Socó e Azeca, é o local onde se travou o duelo entre Davi e Golias há 3.000 anos. Antes do reinado de Saul, os filisteus vieram das ilhas Egeias e se fixaram em Canaã depois de serem expulsos por Faraó em 1188 a.C. Os filisteus, com seus armamentos de ferro e disciplina, invadiram terras das tribos de Israel em Canaã com suas carruagens e armas pesadas feitas para batalhas em terra plana e inútil para colinas. Os israelitas viram que não era um exército profissional. Eram pastores de ovelhas e camponeses que se tornaram um exército de guerrilha para defender suas terras com armas obsoletas da Idade do Bronze. Sob o comando de Abner, general da guarda, Israel tornou-se um exército formidável, especialmente quando defendia suas colinas nativas. Durante quase 6 semanas, os 2 exércitos se enfrentaram entre eles em um impasse. Nada parecia quebrar isto. Os filisteus, sendo um exército superior, viu que o exército estava cansado, lutando entre aqueles vales, porém, não poderiam com sucesso atacar os israelitas naquela posição. Ambos exércitos estavam com fome e frustrados, procurando uma estratégia para quebrar o impasse. Era costume das famílias de cada tribo enviar comida para o exército no campo. Jessé o belemita enviou Davi para levar comida a seus filhos e oficiais. Quem é você? Afaste-se do jumento! Eu sou Davi, filho de Jessé de Belém. Meus 3 irmãos estão lutando no exército. Eu trago comida. Será que você não sabe que os filisteus estão por toda parte aqui? Venha comigo! Venha, garoto! Venha! Davi havia chegado na hora certa. Ei, israelitas! Eu, Golias, estou aqui novamente!
Diariamente, Golias falava com os israelitas com insultos em uma tentativa de atraí-los para o campo. Seu rei está com medo! Todos vocês não dão um só! Quem de vocês terá coragem de vir até aqui para um duelo? De acordo com os estudiosos da Bíblia, Golias era de 2,5 metros a quase 4 metros. Fala sério, não havia esse tipo de raça de gigantes. Não tem como essa história ser provada cientificamente sobre esse tipo de pessoa tão grande. O histórico antigo de Israel relata que Golias era descendente de Rafa e tinha um ou mais irmãos. A tribo de Rafa tinha uma genética que incluía gigantes e pessoas com 6 dedos nas mãos e nos pés. Os Rafas residiam em Gat, uma cidade que servia para habilidade de luta. Convertendo as medidas hebraicas, sabemos que Golias tinha quase 3 metros quando estava vestido com a sua armadura. Verdadeiramente é um gigante. Não imaginava que ele era tão alto. Vou esmagá-los! Onde está o rei de vocês? Onde está o Deus de vocês, Jeová? Cuspo nele! Eu vou acabar com cada um de vocês! Eu sou o Golias, o mais forte dos filisteus! Vou cuspir em vocês! A parte do gigante na história bíblica é a parte mais fraca. Sugere que Golias e seus irmãos eram de uma raça de gigante, o que nunca houve sequer uma prova científica. O gigantismo é um fato inquestionável da vida humana. Existem muitos exemplos de gigantes nos tempos atuais, mas isto não prova que a raça de gigantes existiu. A Bíblia enfatiza Anaquins e Refaíns, 2 tribos de gigantes que foram destruídos pelo exército de Josué em uma de suas campanhas em Canaã. Os remanescentes dessas tribos se refugiaram entre os filisteus. Também existem evidências absolutas e científicas sobre tais tribos e confirmado pela arqueologia de esqueletos fora do normal na Palestina. Mais tarde, os Anaquins e Refaíns são notados nas gravuras egípcias que os mostra geralmente altos e magros. E se existiam gigantes em Canaã, que parece ser provado sem dúvida alguma, por que não um chamado Golias? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. O verão chegou, época de muito sol e calor. E para enfrentar a época mais quente do ano, fique atento para algumas dicas. Evite exposição prolongada ao sol entre as 10 horas da manhã e as 3 da tarde. Use protetor solar, chapéu e óculos escuros para se proteger dos raios nocivos. Vista roupas leves e mantenha-se sempre hidratado. Assim, você pode curtir esta que é a mais brasileira das estações do ano. Uma campanha da Boas Novas. A amêndoa contém fibras, proteínas, gorduras e minerais. Ajuda a tratar a osteoporose, diminui a pressão alta e cãibras. Evita as contrações antes do tempo na gravidez devido ao magnésio. As amêndoas podem ser consumidas cruas, com ou sem casca, e até caramelizadas. Novas no YouTube, Twitter e Facebook. E aí, você está gostando do Antenados na Geral? Esse aqui é o Estúdio 1 da Rede Boas Novas, onde diariamente, de segunda a sexta, nós gravamos o Antenados na Geral. Já são mais de 1000 programas. Eu quero te convidar a sentar, não nessas cadeiras do estúdio para participar, mas na cadeira que você está na sua sala, na sua casa, no sofá, no seu escritório. Pegue o seu telefone e faça uma contribuição. Torne-se um semeador. O primeiro rei escolhido de Israel foi um homem de bravura, frustrado pelo tempo.
Eu vou acabar com todos vocês, israelitas! Seu rei está com medo! Todos vocês não dão um só! O garoto Davi nunca ouviu alguém zombando de Deus. Ficou irritado com o que ouviu. Esse monstro está zombando do Deus vivo. Quem enviaremos para destruir esse monstro? Quem de vocês irá? Garoto estúpido! Não nos envergonhe! Você é apenas um garoto, você não entende! Isto fez pesar o coração de Davi em ouvir a blasfêmia do gigante e permanecer sem quem o enfrentasse. Foi correndo ter uma audiência com o rei, enquanto na tenda do rei, Abner convencia Saul de seus planos. Isto é muito complicado, Abner. Isto não faz sentido. Os filisteus sempre guerreiam da mesma forma, com suas armaduras, cavalos de guerra, carruagens terríveis. Privando eles dessas coisas, nós os derrotaremos e lutaremos corpo a corpo. E como você faria isto, general? Os cavalos e carruagens estão aqui e atrás do acampamento. Esse é o lugar mais defendido. Então movemos os arqueiros para atacar este lado direito. E aí incendiamos seus campos e então criamos um pandemônio. Movemos os lançadores para atacar aqui e ali. Atacaremos bem no meio. E desviar a atenção da guarda dos filisteus? Você está louco? Por que temar com essa estratégia? Se o desvio der certo, temos que ter algo para chamar a atenção até que possamos passar por estes homens. Passar! Eu tenho que ver o rei! É urgente! Sai daqui! Deixe-me entrar! Sai daqui! Para os guerreiros veteranos, a fúria de Davi era divertida, mas o garoto, o pastor de ovelhas, não estava brincando. Deixa o garoto passar. Por um mês, mesmo com a recompensa oferecida pelo rei Saul, nenhum homem se candidatara até o momento em que o frágil garoto, pastor de ovelhas, suplicou pela oportunidade e o rei ficou profundamente convencido. Qual a notícia que você traz? Por favor, majestade, deixe-me lutar. Destruirei o monstro que blasfema contra Deus. O gigante Golias? Ele blasfema contra Deus e contra o Senhor, Rei Todo-Poderoso. Eu matei ursos e o leão que atacou as ovelhas do meu pai. Farei o mesmo com este monstro que blasfema contra o Deus de Israel. Vai. A determinação de Davi para lutar com o gigante pareceu forte e deu a Abner uma ideia. Você ainda é muito jovem e pode perder a vida por ignorância. Deus me deu a vida, general. Eu pertenço a ele. O que vejo em seus olhos, general? Acho que Deus nos enviou um sinal, majestade. O maior problema que tenho com essa história é que nenhum exército arriscaria o resultado de uma batalha em um único combate. É ridículo. Qualquer soldado profissional jamais consideraria isso. Uma batalha de campeões era uma tradição das arenas. Deixavam os lutadores duelarem até a morte para determinar o campeão da batalha. Para evitar um derramamento de sangue, essas pessoas geralmente acreditavam que o deus mais forte estava ao lado do vencedor, que fazia o combate desnecessário. Nesse caso, havia um duelo entre o Deus dos hebreus e o Deus dos filisteus, assim como foi entre Davi e Golias. Ei, pela manhã! Israel descerá para a batalha! E conheceremos um vencedor! Só podemos especular o que Abner estava pensando. Talvez estivesse pensando em enviar um garoto frágil para se encontrar com Golias, e isto desviaria a atenção no campo dos filisteus. Mas ele teria que treinar Davi completamente para fazer com que a batalha durasse. Farei como o senhor está dizendo, general. Irei atrasar a luta com o monstro, fazendo-me perseguir. Você tem que ter este tempo, Davi. Você tem que ficar longe dele, até os nossos arqueiros chegarem do outro lado. Ouça o som do chofar. Saul acordou atribulado e triste em meio às suas pequenas chances. Ele tentou que Davi colocasse a sua própria pesada armadura. Perdão, majestade. Eu não posso vestir esta armadura. É muito grande e pesada. A espada, eu mal posso levantar. Que arma você usará contra o poderoso Golias? Meu estilingue, senhor. Um estilingue de pastor de ovelhas. Só isto, senhor. Para os arqueiros, as flechas. Para os pastores de ovelhas, os estilingues.
De acordo com a Bíblia, Golias vestia quase 50 quilos em armadura, um escudo capaz de desviar flechas e lanças, um capacete pesado e pedras de estilingues, um pequeno estilingue de couro e uma pedrinha contra o adversário Golias, onde foi colocada toda a força e fé. De primeiro, parecia um simples estilingue, uma pobre arma para ser usada em um duelo de morte. Mas existem fortes comentários que dizem o contrário. Existem registros de que atiradores de estilingue atiravam pedras míssil que tinha como perfurar um capacete, armaduras e até mesmo escudos. Há um registro da antiga tribo de Benjamim que todo o exército usava estilingue que poderia atingir o alvo a 60 metros de distância. A ideia de Davi usar um estilingue para matar um soldado profissional vestido em armadura é tão ridícula como abater um elefante com uma arma de ar. No mundo árabe hoje, entre os palestinos, os estilingues continuam a serem usados. Ambos os exércitos grego e romano usavam estilingues letais. Os estilingues fizeram parte do exército de Aníbal no ano 218 a.C. Mas o estilingue é uma arma letal? Durante a Guerra Civil Espanhola em 1936, os estilingues foram usados como resultados letais. Quão tão preciso e letal é um tiro de estilingue? Fomos até Stacy Grosscup para descobrir uma exibicionista com habilidades em armas como arqueria, armas de sopro, rifles, machados e, claro, os estilingues. Esse estilingue consiste à base de couro e 2 correias. É uma réplica de que Davi carregava. A munição que vou usar é do tamanho das pedras usadas por Davi contra Golias. Esses estilingues mísseis foram usados em combate militar e para caçar na antiguidade. O alvo é uma placa de madeira, a distância é de 12 metros. Como você pode ver, o estilingue usado na antiguidade era eficaz nas mãos de um especialista como Davi. Certamente o estilingue era uma arma letal. Pera. A pera é repleta de pectina, fibra solúvel que ajuda no trânsito intestinal e combate substâncias cancerígenas. Ela é fonte de cobre e é a fruta menos alergênica de todas. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e redentor meu. Conheça a história e saiba como tudo começou visitando o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Peças, fotografias, documentos e outros objetos que registram com emoção a fé e a gigante obra iniciada em Belém do Pará. Forme a sua caravana, ligue e agende a sua visita. 9166-8360. Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Rua João Diogo, 221, Cidade Velha. A Boas Novas agora vai com você para onde você for. Baixe o novo aplicativo em seu smartphone na versão para Android e na versão iOS para iPhone e iPod. É a Boas Novas na palma da sua mão. Baixe também o aplicativo na versão para iPad e tablet. E tenha todo o nosso conteúdo, vídeos, notícias e, claro, Boas Novas ao vivo. Baixe agora o seu aplicativo. Depois de semanas de frustrações, o campo dos filisteus estava tomado de empolgação com a promessa de espetáculo de morte. Numa prévia conclusão de que Golias mataria qualquer israelita que fosse enviado.
Então você é uma montanha de carne. Você encontrou um esporte essa manhã. Mata aquele hebreu ali e traga a cabeça dele aqui. Te prometo que você desfilará comigo na frente da minha tropa quando eu voltar. Enquanto os filisteus prematuramente celebravam, Abner estava pronto para a sua estratégia e tomava vantagem da distração. Nós atacaremos pelo flanco direito. Havia um movimento de centenas de homens indo para a batalha. Tome suas posições com seus homens. Ora ao Senhor para que ele guie vocês. Vamos lá! Quando ouvirem o som do chofar, ataquem! Até quando vocês, hebreus, vão ficar esperando o campeão de vocês para me matar? Onde está este homem poderoso que vou esmagar com as minhas mãos? Abner estudou bem o seu inimigo. Em minutos, todo o campo estava tomado por filisteus gritando pela batalha. Os capitães de Abner começavam a preparar suas armas para o ataque. Eu sou Davi e eu aceito o seu desafio. O choque de ver aquele garoto desafiando seu temível gigante chamou a atenção de todo o campo dos filisteus, desde os capitães até os soldados. Vocês, hebreus, me enviaram esta criança para guerrear contra o maior lutador do mundo! Davi, sendo adolescente, escolheu não usar nenhuma armadura. Poderia facilmente enganar Golias por 3 razões médicas. Primeiro, todo aquele que sofre de gigantismo tende a ser lento, ao invés de rápido em seus movimentos. Segundo, gigantes tendem a ser mais fracos na força muscular do que aqueles que são mais jovens e menores em tamanho. Terceiro, gigantes tipicamente sofrem de miopia. É uma perda periférica da visão. Davi poderia facilmente correr de um lado para outro, ficar fora do campo de visão de Golias, podendo atirar ou provocar o gigante. O gigante filisteu estava tomado de ira. Pare de correr como uma raposa estúpida! Anda logo com isso, Golias! Só mais um pouco, meu pequeno e bravo rapaz. Está cansado? Vou entregar a sua carne aos corvos. Vou te matar aos poucos. Você vai ver, bebezinho. Só porque você está me fazendo ficar suado. Protejam-se! Protejam-se! E os capitães guiaram seus homens em suas posições para o ataque. Um
estilingue de pastor de ovelhas. Você acha que um grande Golias irá ser abatido por uma pedrinha? Blasfêmia contra o Deus que eu sirvo. O Senhor te entregará em minhas mãos. Rendam-se ou morrerão! Os israelitas atacaram de tal forma que o campo dos filisteus foi destruído em poucos terríveis minutos. Em qualquer tribunal de justiça, a história sobre Davi e Golias, como relatado na Bíblia, permanece justificado pelas evidências. Especialistas provaram a existência de gigantes tanto na antiguidade como nos tempos modernos. Nós demonstramos que um tiro de estilingue é uma arma letal. O lado mais interessante dessa história é este capacete. É um tipo de réplica usado pelo exército dos filisteus naquele dia. Veja que não tem visor. Era extremamente importante que o soldado mantivesse a cabeça totalmente inclinada para frente na batalha para ter máxima proteção. Mas se o soldado colocasse seu capacete para trás? Talvez seja o que Golias tenha feito. Toda esta parte importante da testa ficou exposta. Talvez esta é a razão dos visores serem colocados nos capacetes, logo em seguida quando Golias caiu. Evidências históricas e arqueológicas provam a existência de Davi e suas muitas obras, desde matar Golias a governar a nação de Israel.